Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série ECA Digital na Prática. Toda quarta-feira estamos esclarecendo de forma simples e baseada na legislação as principais dúvidas sobre o uso da imagem de crianças e adolescentes. E no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas. O Conselho Tutelar pode divulgar a imagem de crianças e adolescentes? Muitas pessoas acreditam que sim. Afinal, o Conselho Tutelar atua justamente na proteção da infância e da adolescência. Mas será que isso significa que ele pode fotografar crianças durante os atendimentos, visitas ou ações e publicar essas imagens nas redes sociais? A resposta é: o Conselho Tutelar não pode divulgar livremente a imagem de crianças e adolescentes. E quando a imagem estiver relacionada a um atendimento, a uma denúncia, a uma situação de violência, negligência, abandono ou qualquer outra violação de direitos, o cuidado deve ser ainda maior. O Conselho Tutelar possui uma missão muito importante prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Entre suas atribuições estão atender crianças e adolescentes em situação de ameaça ou violação de direitos, orientar pais e responsáveis, aplicar medidas de proteção e encaminhar determinadas situações ao Ministério Público, ao Judiciário e a outros órgãos competentes. Mas autonomia não significa ausência de limites. Justamente por lidar diariamente com informações sensíveis e com famílias em situação de vulnerabilidade, deve agir com absoluto respeito à intimidade, à privacidade, à imagem e à dignidade das pessoas atendidas. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o direito ao respeito compreende a inviolabilidade da integridade física, psíquica, moral da criança e do adolescente. Essa proteção inclui a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Já o artigo 18 determina que todos devem colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, constrangedor ou vexatório. Portanto, uma publicação aparentemente inocente pode se transformar em uma forma de exposição indevida. Uma fotografia pode revelar onde a criança mora, qual escola frequenta, qual família está sendo acompanhada e até permitir que outras pessoas descubram que ela foi vítima de violência ou de outra situação delicada. E depois que uma imagem chega à internet, perder o controle sobre ela é assustadoramente fácil. Vamos a alguns exemplos. Imagina que o Conselho Tutelar participou de uma campanha de combate ao trabalho infantil. Durante o evento foram registradas diversas fotografias. Em algumas delas aparecem crianças claramente identificáveis. O fato de o evento possuir uma finalidade importante não torna automaticamente adequada a publicação das imagens. Antes de publicar é necessário perguntar: houve autorização dos pais ou do responsável legal? A divulgação da imagem da criança é realmente necessária para informar sobre a campanha? A fotografia preserva a sua dignidade? Ela pode gerar algum tipo de constrangimento? Outra pergunta importante é: existe uma forma de divulgar a ação sem identificar as crianças? Por exemplo, pode ser utilizada uma fotografia da equipe, dos materiais da campanha, do local do evento ou uma imagem mais ampla na qual os rostos das crianças não sejam identificáveis. O trabalho institucional pode ser divulgado. Outra pergunta importante é: existe uma forma de divulgar a ação sem identificar as crianças? Bom, vou dar uma forma para vocês. Vocês podem utilizar uma fotografia da equipe, dos materiais da campanha, do local do evento ou uma imagem mais ampla, na qual os rostos das crianças não sejam identificáveis. O trabalho institucional pode ser divulgado. O que não pode acontecer é transformar a criança em um instrumento de publicidade do órgão. Vamos mais um exemplo. Agora imagine uma situação muito mais delicada: uma criança vítima de violência doméstica é atendida pelo Conselho Tutelar. Durante o atendimento, alguém registra uma fotografia. Mesmo que a intenção seja mostrar que o Conselho atuou rapidamente, essa imagem não deve ser utilizada para divulgação institucional. A publicação pode identificar a vítima, expor seus familiares, ampliar seu sofrimento e até interferir em investigações ou procedimentos judiciais. Também não seria suficiente cobrir apenas os olhos da criança. Dependendo do contexto, ela pode ser identificada pela roupa, pelo local, pela residência, pelo nome dos familiares ou pelas informações escritas na publicação. Nesse tipo de situação, a regra deve ser a preservação integral da identidade. O dever de prestar contas sobre o trabalho realizado não exige a exposição da vítima.
Outro exemplo bastante comum ocorre na entrega de brinquedos, cestas básicas, roupas ou presentes em datas comemorativas. É muito comum surgirem fotografias das crianças segurando benefícios recebidos, mas esse tipo de publicação precisa ser analisado com muito cuidado. A imagem pode associar a criança à pobreza, à vulnerabilidade ou ao acompanhamento pelo conselho tutelar. Mesmo que a criança esteja sorrindo e mesmo que a intenção seja agradecer aos parceiros, a exposição pode gerar constrangimento presente ou futuro. O foco da publicação deve ser a ação institucional e não a exposição dos beneficiários. Podem, por exemplo, ser divulgadas imagens da equipe organizando os materiais, dos brinquedos arrecadados, dos parceiros envolvidos ou do ambiente preparado para a ação. Agora nós vamos entrar em tópicos muito importantes. Uma dúvida muito comum é: se os pais ou responsáveis legais autorizarem, o conselho tutelar poderá publicar? Bom, a autorização é importante em muitas situações, mas ela não funciona como um passe livre. Mesmo quando existe autorização, o órgão ainda precisa analisar se a publicação respeita a dignidade e o melhor interesse da criança ou do adolescente. Os responsáveis não podem autorizar uma exposição constrangedora, humilhante, vexatória ou incompatível com a proteção integral. Além disso, dependendo do atendimento, a própria autorização pode estar comprometida pelo contexto da fragilidade da família. Por isso, não basta guardar uma folha assinada e acreditar que todos os riscos desapareceram por encanto burocrático. É necessário avaliar a finalidade, a necessidade, o contexto e as consequências da publicação. Outro tópico importante: redes sociais pessoais dos conselheiros. O cuidado também se aplica às redes sociais particulares dos conselheiros tutelares. Fotografias, vídeos, áudios, documentos ou informações obtidas durante atendimentos, visitas domiciliares, fiscalizações e diligências não devem ser publicados em perfis pessoais. Também não é adequado postar frases como: hoje atendemos um caso gravíssimo em determinado bairro. Ou, por exemplo, mais uma criança foi retirada de uma família negligente. Ainda que nenhum nome seja mencionado, a soma das informações pode permitir que moradores, vizinhos ou familiares identifiquem a criança envolvida. O conselheiro não deixa de possuir deveres funcionais quando acessa sua conta pessoal. O celular é particular, mas as informações do atendimento não são. Outro tópico importantíssimo: o conselho tutelar pode divulgar o seu trabalho? O conselho tutelar pode e deve prestar informações à sociedade sobre suas atividades. Pode divulgar campanhas, ações educativas, horários de funcionamento, canais de atendimento, projetos, reuniões e dados estatísticos. Mas essa divulgação deve ocorrer de forma institucional e responsável. Em vez de publicar a imagem de criança atendida, o conselho pode informar, por exemplo, quantos atendimentos foram realizados em determinado período, quais tipos de ações foram promovidas e quais serviços estão disponíveis à população. Os dados devem ser apresentados de forma coletiva e anônima, sem permitir a identificação das crianças, dos adolescentes ou das famílias. Transparência não significa exposição. É possível demonstrar o trabalho realizado sem violar os direitos das pessoas atendidas. Quero entrar num tópico que está ficando bastante comum: quando a família acusa o conselho nas redes sociais. Nesses casos, pode surgir a vontade de responder, contando os detalhes do atendimento para defender o trabalho realizado. Mas o conselho não deve revelar informações protegidas apenas para vencer uma discussão nas redes sociais. A resposta institucional pode esclarecer de forma geral que o órgão atua de acordo com a legislação e que determinadas informações não podem ser divulgadas em razão do dever da proteção e da privacidade das crianças e dos adolescentes. Se houver informações falsas, ameaças ou ataques, o caminho adequado é registrar os fatos, procurar a assessoria jurídica do município e adotar as providências legais cabíveis. Expor o histórico da criança para defender a imagem do órgão apenas produz uma nova forma de violação de direitos. Neste final, quero ressaltar: o Conselho pode sim divulgar suas ações institucionais, mas não deve expor livremente crianças atendidas, famílias acompanhadas ou informações obtidas durante o exercício das suas funções. Antes de qualquer publicação, é necessário avaliar se existe finalidade, se a imagem da criança realmente é necessária, se existe autorização dos pais ou do responsável legal, se a publicação atende ao melhor interesse da criança e se é possível a ação sem identificar alguém. A prevenção é sempre o melhor caminho.
Uma orientação jurídica antes da publicação pode evitar problemas futuros para o órgão e principalmente garantir a efetiva proteção dos direitos das crianças e do adolescente. Bom, se o Conselho Tutelar ou o município deseja capacitar sua equipe sobre o uso correto da imagem de crianças e adolescentes, entre em contato pelos nossos canais. Será um prazer contribuir com a sua formação. Bom, quero lembrar para vocês que na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro marcado. E lá nós vamos responder outra dúvida muito comum. Empresas privadas podem divulgar a imagem de crianças e adolescentes? Bom, quero lembrar também que todos os episódios da série ECA Digital na Prática também estão disponíveis no YouTube, no canal Ana Oliveira DV, organizados na playlist da série. Até o próximo episódio. Quero fazer um pedido muito importante. Se você gostou deste conteúdo, siga o meu canal no YouTube, Ana Oliveira DV, e deixe o seu joinha. Essas pequenas atitudes fazem toda a diferença e me ajudam a continuar produzindo conteúdos gratuitos com informação jurídica de qualidade. Quero agradecer muito pelo apoio de vocês. E até o próximo episódio.